colocou uma garrafa de cachaça chamada festa. Tem uma outra garrafa chamada raiva. Então, tá aqui a figura de Exu, e aqui Exu feminino, Exu feminina, a pombagira, mas é Exu. A transformação, tá aqui as máscaras que trazem as tradições populares. Tá aqui o trabalho, a uberização. Tá aqui quem constrói os prédios que a gente entra pelas portas dos fundos. Está aqui a comida na mesa, que a gente entendeu que a comida era para todos, né? Então, a obra vai trabalhando metáforas. Quando a gente começou essa obra, a gente falou assim, a mesa, a mesa. E aí a palavra mesa vem de diversas formas. A negociação que a gente tentou ter, que não existiu. A negociação que Jéssica falava outro dia, sobre a necessidade dos povos em negociar a própria existência para não morrer. Carregando aí, ó. Eu não vou disparar. Vamos para a Colômbia, agora. Então, a gente precisa ver as palavras revolta, indignação, inconformidade, rebeldia, e o que eu sempre coloco é que numa sociedade tão desigual como a nossa e de valores tão impostos, é necessário uma dose de rebeldia, porque toda cultura nos leva ao conformismo. O conformismo é assumirmos os valores dominantes e fazermos uma adequação a esses valores. A rebeldia é não aceitar esses valores, tentar mudar esses valores, enfrentar isso. Agora, sabendo que tudo isso é um processo histórico, ninguém vai fazer isso de maneira episódica. E não acontece de repente. Nós fazemos parte de uma história. Compete a nós agora o momento da rebeldia. Mas antes de nós já vieram outros, já teve o Subia, Gandara, a irmã Dorothy, o Ezequiel Ramin, o Oscar Romero, o Santo Dias da Silva, tivemos aí o Frei Caneca, tem muita gente que se rebelou. A rebeldia, ela não é pronta, ela é construída e marcada pelo momento histórico que está se vivendo. Então, qual é o critério dessa rebeldia? É não aceitar os valores dominantes, não aceitar que nós pensamos do jeito que pensamos porque o certo é pensar assim. Nós pensamos do jeito que pensamos porque nos fizeram pensar assim. Então, nós temos uma epistemologia neoliberal e nós pensamos de maneira neoliberal. O que eu vou ganhar, o que eu vou lucrar, que vantagem que eu vou ter. E eu tenho bem consciência de que numa sociedade de tanta desigualdade, você está do lado dos que perdem, você vai perder também. Você está do lado dos que apanham, você vai apanhar também. Toda a arte é comprometida com a revolução, com a transformação e com um mundo novo. Não pode ter uma arte fascista, tem que ter uma arte sempre revolucionária. Viva Guernica! Essa é a nossa biblioteca comunitária, está em Fernando Abreu. E aqui você pode dar uma olhadinha nas obras. Aí o que a gente também faz é, a gente promove alguns encontros também, a gente tem uma atividade chamada Biblioteca Convida. São livros LGBTQIAPN+. Vermelhinho também são temáticas feministas, então vermelhos temática feminista. A Casa 1 é um projeto, né, uma ONG que tem um centro cultural e um centro de acolhida, né? Acho que o coração da Casa 1 a gente tem que falar que é o centro de acolhida, que acolhe este jovem entre 18 e 25 condições expulsos de casa por sua orientação sexual, afetiva e identidade de gênero. Né, é um centro de acolhida ali com os jovens, eles ficam num período de 4 meses, então é uma casa de permanência, né, temporária, porque nisso a gente vai pensando numa configuração para acolher esse jovem, né? A gente sempre pensa
que não é só acolher, né? Então a gente propõe ferramentas, né? Então a gente propõe ali um atendimento do serviço social que acompanha a rotina desses moradores e moradoras, né? Acho que um ponto também pra gente é importante de que esses moradores na casa 1, a gente até fala com uma república, né? Porque eles têm autonomia, né? Então não é alguém que vai fazer a comida. Não, acho que é esse processo mesmo de autonomia, de organização, né? Acho que outro ponto também importante pra gente é o ponto também de saúde mental. Então tem uma equipe de saúde mental acompanhando também os moradores e moradoras com atendimento psicoterápico. Também tem uma equipe de empregabilidade também, que acho que é um ponto também que a gente pensa, que eu acho que é isso, né? Esse jovem chega muito vulnerável, né? E às vezes a gente pensa que é só precisa de um respiro, né? Devido a tanta violência, então acho que esse ato, a gente até fala esse ato, essa parada, assim, para poder se organizar. E a gente vai propondo essas ferramentas, desde saúde mental, desde empregabilidade, o acompanhamento de serviço social. Então, às vezes, vem várias esferas também. Então, às vezes, moradora chega e às vezes não terminou o ensino médio. Então, a gente vai lá nesse processo de procurar, né, procurar saber como a gente consegue organizar, retomar, né, e é muito pensando nesse lugar de autonomia mesmo, e pensar muito também, pra gente é um ponto importante, de uma sustentabilidade social também, né. E a gente até fala que a nossa ideia é não ser um projeto assistencialista, que é só promover, então a gente promove, só oferece, assim, acho que não, a gente quer que a pessoa chegue, absorve dessas ferramentas que a gente propõe e saia daqui bem melhor mesmo, assim, sabe. A gente nunca tem dimensão do impacto, isso é a verdade, você não tem dimensão real, né? Depois que você passa o tempo, você está falando, né? Nossa, quando a gente olha as fotos antigas, é que você vai reparando o impacto que foi aqui naquele ano e no ano seguinte, no ano eu acho que entra bastante no porquê que a gente ocupa, né? E aí tem 3 motivos principais. A primeira é da denúncia, né? A denúncia de quantos imóveis existem abandonados no nosso país. Existe mais casa, mais prédio, mais imóvel abandonado do que gente sem casa, né? Daria para sanar. E aí a gente ocupa, então, para fazer essa denúncia e também para fazer a denúncia da situação de violência contra as mulheres, né? Porque no ABC, não só no ABC, o ABC reflete o Brasil, mas tem crescido. Do último ano para cá, cresceu em 45% o número, né, de casos de violência. E hoje, 60% dos casos de estupro no nosso país são de meninas, de 0 a 14 anos. Então, são dados muito alarmantes, assim, e que fazer uma ocupação, né, escancara aí, faz essa denúncia, porque em contrapartida o que a gente tem visto é PL de estupro, o que em contrapartida a gente tem visto é a diminuição das verbas para enfrentamento à violência. Aqui na cidade de São Caetano, no ABC, existe um consórcio do ABC, que é a reunião das 7 cidades do ABC que pensam políticas públicas para a região. E o consórcio financia uma casa-abrigo, que acolhe, que faz esse abrigamento mesmo de mulheres vítimas de violência. E São Caetano, há alguns anos, se retirou, se recusou a pagar, não pagava e saiu do consórcio, assim como São Bernardo. De entendimento do que é o poder popular, é também ser esse espaço onde a gente organiza, né, atividades que normalmente a gente não tem acesso. E cada vez mais, vocês da cultura podem dizer mais, sendo desmontado os espaços de acesso à cultura, ao lazer. Isso pra gente é muito importante, né, ser também um espaço cultural na região, na cidade, de construção coletiva. A questão da creche pra gente é uma questão muito importante, então, de ter atividades para as crianças, de desenvolvimento para as crianças. Então a gente vem agora na fase de férias, né? E que muitas mães não, a escola e a creche está de férias, mas a mãe está trabalhando. Vai fazer o que com as crianças nesse período? E fora o déficit de vagas, né? Primeiro a gente denuncia uma coisa que está fora da lei, porque na Constituição está o imóvel vazio, ele tem que cumprir a função social. Está lá na lei. E todo mundo tem que ter casa. Então já começa daí. E uma invasão é quando, se você está na tua casa, eu entro lá e coloco minhas coisas lá e pronto, estou morando aqui. Então qual é a igualdade de direitos que a gente tem no país? O direito, então, o direito da Constituição não é para todos. Então o dono do imóvel, ele tem esse direito de deixar um imóvel vazio, sem cumprir função social, juntando lixo, correndo risco aqui para a vizinhança. E a gente, quem não tem casa, que está fazendo essa denúncia, esse monte de brasileiros sem morar, então a gente não tem esse direito. Então isso é ocupação. A gente está cumprindo a Constituição. Aí tá, né? Aí você fala, vai ter que mais, né? Eu acho que transladar uma casa para outro lugar, com toda a sua estrutura, seja uma casa de axé, seja uma casa de arte, seja um teatro,
é realmente algo muito complexo, né? E isso realmente é algo muito importante da gente prestar atenção, né? E é óbvio que a gente tem todas as questões movidas por saudade, né? Pelo banzo, pela dor, mas nós também temos uma possibilidade de frutiferar coisas muito grandes, né? Um território frutífero, né? É caríssimo o quanto essa sociedade, esse Estado-nação nos deve, é impagável. O nível do roubo, então quando a galera aparece com mixaria e a gente dá aquele engulho na boca, assim, né, e não aceita muito o silenciamento e segue o corpo em revolta, é porque a matemática não bate. Eu acho que para falar um pouco da temática, né, do espetáculo, desse estado de revolta, como isso bate em mim, né, enquanto artista, enquanto militante, eu acho que todo mundo tem dentro de si um estado de revolta, mas eu acho que o que importa é o que a gente faz com ele, como a gente transmuta esse sentimento para um lugar que não seja de passividade, seja de ação. Eu costumo dizer que eu carrego em mim o sentimento de indignação, porque a indignação parte de uma ação, de uma proposição de sair do lugar, de se mover, né? E não da indignidade que traz uma passividade. Eu acho que as coisas que atualmente me geram esse estado de revolta ou de indignação, como eu chamo, é entender a nossa cultura, que é o campo onde eu atuo e onde eu trabalho, né? O campo das artes, de como a gente se organiza e caminha. Né? Nós estamos num momento onde, se a gente olhar para as políticas com esse olhar, com esse viés da cultura, se a gente olhar para as políticas culturais, nós estamos num momento que a gente nunca viveu, de oportunidade, de recurso, e eu acho que a gente chega num momento em que a gente precisa discutir o que a gente precisa para, de fato, emergir a sociedade como ela deve ser, a sociedade que a gente vislumbra, né? A nossa obra nasceu também um pouco para dar vazão à nossa revolta, ao nosso estado de revolta. A gente venceu o ódio daqueles governantes de Suzano porque a gente está aqui, porque a gente está aqui e porque a gente está aqui. Então esse foi o nosso revide poético, geopoético, também tivemos uma geografia e de mudança, mas com muita força. Biopoético. Biopoético.